boa tarde a todos. Meu nome é Rui Cadete, sou contador e a minha ideia nesses momentos que eu vou passar aqui com vocês é para falar um pouquinho sobre gestão de carreira. E nada muito complexo, nem muito sofisticado. A minha ideia é passar um pouco da minha história, da minha trajetória de vida profissional, que entendo ser a forma mais adequada, mais simples e objetiva de fazer. Portanto, eu quero começar com uma pergunta. O que faz... Aí, a pergunta que eu vou voltar a ela. Eu vou fazer uma pergunta. O que é que será determinante para as suas conquistas? Então, é com essa pergunta que eu quero iniciar esse bate-papo. E eu quero começar falando, naturalmente, sobre a minha origem. Qual é o objetivo de falar um pouco sobre a minha origem? É porque eu entendo que, a partir de contar um pouquinho dessa história, todos chegarão à conclusão de que é possível. Então, eu sou do interior do Rio Grande do Norte, filho de agricultor rural, morei até os 12 anos e trabalhei na roça, como se diz por aqui, na agricultura, e vim morar em Natal aos 12 anos de idade. E aí eu quero, justamente a partir dessa vinda para Natal, falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Chegando aqui em Natal, ao completar 13 anos, meu pai conseguiu um emprego para mim numa indústria de confecções que tinha aqui em Natal, que tinha 1.600 funcionários na época, era uma das maiores empresas do estado, e meu pai falou com um dos sócios e ele me conseguiu que eu fosse fazer uma entrevista de emprego. E aí eu vou com meu pai até essa fábrica, com 13 anos de idade, e ao chegar na fábrica, o dono da empresa pergunta para o meu pai por que meu pai foi sozinho e não trouxe o rapaz que meu pai tinha dito que ia levar. E aí meu pai fala, não, o rapaz está aí, Garibaldi. E ele fala assim, mas Júlio, isso é uma criança. Quantos anos você tem, meu filho? Tenho 13 anos. E o que é que você sabe fazer? Eu disse, eu tenho curso da datilografia. Naquela época, ter o curso de datilografia era como ter hoje, né, o conhecimento, cursos, né, de prática, por exemplo. E aí ele falou, tudo bem, meu filho, mas o que é que você acha que você vai fazer aqui? E eu devolvi para ele imediatamente que o que me ensinasse eu aprenderia. E aí ele falou para o meu pai, ô Júlio, esse rapaz, esse menino é bem treinado, ou você orientou ele para ele dar essas respostas. Meu pai falou para ele, eu não disse nada a ele. E aí ele me encaminhou imediatamente para o departamento pessoal da empresa e a partir daquele dia já ficou certo que eu voltaria na semana seguinte. E aí eu acho que é onde começa, de fato, o conteúdo daquilo que eu pretendo, de forma muito simples, passar para vocês nesses momentos, que são falar um pouquinho dos valores. Né? Na hora que eu me acordei, no dia que eu ia para o meu primeiro dia de trabalho, meu pai mandou me sentar num tamborete. Para quem não sabe, tamborete é uma cadeira, né, sem braço e casa de pobre. E aí meu pai mandou me sentar às 5h15 da manhã, porque o expediente da fábrica começava às 6h36 da manhã. Ele pediu que eu me sentasse naquele tamborete, que ele tinha umas coisas para me dizer. E a partir desse momento ele me disse o seguinte, de voz firme, quase ríspida, que eu levei muito tempo para entender, é que, meu filho, você hoje está tendo uma grande oportunidade. Você está indo para o seu primeiro emprego. Portanto, aproveite e aprenda. Segundo, eu queria dizer para você que a partir de hoje você vai ter o seu salário. Se você comprar cabra, pague. Terceiro, quero falar a você sobre responsabilidade. Sempre que lhe pedirem para fazer algo, faça mais do que sua obrigação. E gostaria de dizer ainda a você, meu filho, você é filho de pobre. Portanto, você tem que aproveitar a oportunidade e zelar por aquilo que é mais fundamental em um homem, que vai lhe acompanhar por resto da sua vida, que é seu nome. Zele por ele.
E por último, corra para a parada de ônibus para pegar o ônibus, porque homem que é homem não se atrasa para compromisso. Eu tinha 13 anos de idade, obviamente que tudo aquilo foi muito confuso na minha cabeça. Eu saí quase chorando para pegar o ônibus, sem entender por que meu pai tinha me dado aquele rela, como se fala. Mas fiquei refletindo sobre aquelas palavras ecoaram e ecoam até hoje na minha vida. E quero justamente dividir com vocês o quanto essas palavras foram fundamentais, né, na condução da minha vida pessoal e profissional. Então, primeira coisa que ficou em minha mente é que eu tinha que aprender, eu tinha que buscar conhecimento. E aí, hoje me perguntam como foi esse momento, como foi o ambiente que eu encontrei chegar em uma fábrica com 13 anos de idade. A minha conclusão hoje é que o ambiente não poderia ser melhor. Por quê? Porque eu era o mais jovem, eu era o menor, era quem ganhava menos na fábrica e todo mundo mandava em mim. Tem ambiente melhor do que esse para crescer? Então essa foi uma conclusão simples, porque dali eu não passava. Não tinha como eu cair, eu só tinha como crescer. Uma coisa simples, mas eu acho que eu entendi isso. E como é que eu ia crescer nessa empresa, chegando com 13 anos de idade, vindo do interior, mas estudava. Meu pai tinha me dito que eu aproveitasse para aprender. E como é que eu fiz? Entrei como office boy, coincidentemente entrei no departamento de contabilidade, e o meu chefe imediato, naquela época, era chefe, era o contador. E o contador era a pessoa que mandava eu fazer as coisas, e sempre que ele pedia para eu fazer, o que é que eu tinha adquirido como conceito? Fazer mais do que a minha obrigação. Portanto, ele me pedia para eu fazer uma coisa, eu ia correndo, fazia imediatamente. Sempre que eu parava, eu chegava para um colega da empresa, do departamento de contabilidade, e me perguntava se ele estava, e eu perguntava se ele estava precisando de ajuda. Por quê? Porque eu queria sempre aprender as funções das quais eu não sabia, mas eu sabia que tinha condição, capacidade de aprender, e eu ia crescer naquela empresa. Então, de imediato, eu comecei a minha carreira profissional com valores vindo do berço da minha família. Palavras do meu pai que me nortearam o resto da minha vida e norteiam até hoje. Então, primeira coisa que eu busquei como diferencial nessa empresa era sempre fazer mais do que a minha obrigação. Pedia para eu fazer uma coisa, eu finalizava, eu buscava imediatamente uma outra coisa, sempre diferente, porque eu queria sempre aprender mais funções e mais processos e procedimentos. O que é que isso aconteceu, resumindo? Aos 16 anos de idade, eu passei a ser auxiliar de contabilidade, porque eu ia todo sábado e todo domingo ajudar os colegas que geralmente iam trabalhar final de semana para atualizar a contabilidade, e eu, os auxiliando, eu fui aprendendo as funções desses colegas. E por que me moveu a aprender a função dos colegas? Porque eu tinha sonhos. Eu vim do interior, mas vim com sonhos. Meu pai, quando nos trouxe para a capital, ele disse: eu estou levando vocês para a capital porque vocês vão estudar, vocês vão ter oportunidade. Eu não quero para vocês o que eu tive ao longo da minha vida, trabalhar na roça. Por isso que eu quero que vocês aprendam. Então, eu vim para Natal, quando eu entrei naquela empresa, eu tinha sonhos. E qual era meu sonho? Meu sonho era chegar onde eu pudesse chegar naquela empresa, mas sempre trabalhando, fazendo o melhor de mim, com responsabilidade, com qualidade, para poder trilhar esse caminho. Aos 16 anos, como auxiliar de contabilidade, com 17 anos terminei o 2º grau, mas eu era rimo de família, eu dava o dinheiro todo à minha mãe, e aí eu trabalhava sábado e domingo, e imediatamente eu não consegui entrar na universidade, estudava em colégio público à noite, chegava em casa às 11 e pouco da noite, porque eu ia a pé para casa, porque não tinha recursos na época para pegar ônibus, então eu ia a pé.
E de 5h30 eu me acordava, porque 6h36 da manhã era o horário do expediente da fábrica. Quem chegasse 6 minutos atrasado não entrava, até 5 entrava. E eu morria de medo de chegar atrasado, porque meu pai me disse no primeiro dia de trabalho que chegar atrasado não era coisa para homem de responsabilidade. Pois então, com 21 anos, eu cheguei a ser subcontador dessa empresa. Subcontador, mas não podia ser subcontador porque eu não tinha o curso nenhum de contabilidade. Eu nunca tinha assistido uma aula de contabilidade na minha vida. E aos 21 anos eu era um técnico, porque posso dizer técnico porque eu tinha prática, mas não tinha a teoria. E aos 23 anos eu resolvi fazer faculdade de contabilidade. E aí comecei o curso, trabalhando na empresa, e aí eu fui aprendendo, e imediatamente eu peguei algumas empresas para fazer a contabilidade à noite, sábado, domingo, de madrugada, e quando terminei a faculdade, eu já estava com 7, 8 clientes que eu fazia a contabilidade dessas empresas, sábado, domingo e de madrugada. Inclusive, uma empresa, minha cliente, tinha como um dos sócios o diretor-presidente, os sócios dessa indústria que eu trabalhava. Portanto, sempre souberam de que eu tinha um trabalho que eu fazia nas minhas horas vagas, à noite, de madrugada, sábado e domingo. E, obviamente, falar depois, olhar pelo retrovisor parece fácil, mas não era tão fácil assim, porque teria que ter para dar conta de todas as minhas atribuições na fábrica, em relação à faculdade, porque eu era um aluno que prezava pelo aprendizado e também eu buscava fazer com que os nossos colegas de classe eu pudesse compartilhar conhecimentos com ele. Então, todo sábado à tarde, nós tínhamos um grupo de estudo que eu ia transmitir o conhecimento de algumas disciplinas que eu dominava para poder multiplicar, mas também a oportunidade de aprender. Na hora que eu terminei a faculdade, fiquei 2 anos trabalhando ainda nessa indústria e eu simplesmente, depois de 2 anos, resolvi empreender, ou seja, sair da condição de assalariado, de funcionário e abrir a nossa empresa de contabilidade. Nessa época já tinha 6, 7, 8 colaboradores, já tinha uns 25, 30 clientes, e eu cheguei para a empresa da qual eu trabalhei por 16 anos, dos 13 aos 29 anos, e naquele dia eu estava preparado para pedir demissão. Quando eu pedi demissão, o dono da indústria me disse o seguinte: se você se preparou para sair, nós também. E resolveram, naquele momento, terceirizar a contabilidade da indústria da qual eu trabalhei por 16 anos no meu pequeno escritório, que até então ia passar a ser uma empresa, que é hoje a Picadete Consultores, uma empresa que no dia 25 de julho fez 23 anos. E naquele momento eu percebi que tinha dado uma virada na minha vida, que eu tinha deixado de ser funcionário, que tinha um bico como contador, que estava fazendo parte de uma atividade e que ia empreender unicamente naquele negócio. E agora? Então eu acordei naquele momento, o nível da minha responsabilidade aumentou muito, eu já era casado, já tinha uma filha, e aí foi quando eu acho que consegui entender melhor o mundo empresarial da minha própria atividade, a minha profissão, porque eu busquei fazer um planejamento. E porque um contador, em 1991, busca fazer um planejamento onde poucas ou só as grandes empresas falavam em planejamento. Aí vem de novo a busca pelo conhecimento. Eu lembro que quando eu estava no 2º ano de faculdade, eu fui comprar uma revista, só tinha 2 revistas na época, era Exame e a Veja, salvo engano, 1985. E aí eu disse para o rapaz da banca que eu queria assinar uma revista. E ele perguntou para mim: mas meu filho, qual é o seu curso? Eu disse: meu curso é contabilidade. Ele disse: então,
não é essa, esse exame é para quem faz administração. Você vai assinar, veja. Aí eu disse, como é? Então quer dizer que essa revista é para quem faz administração? Que bom, eu quero assinar, porque eu sou contador, obviamente é muito importante aprender o que os administradores estudam. E aí eu comprei a Exame, comecei a ler essa revista, e ela passou a abrir a minha mente, os novos conceitos, as novas práticas em gestão. Então, quando foi em 91 que eu resolvi empreender e que abri os olhos para aquele novo momento, eu já tinha uma certa visão do que era gestão de uma empresa, e aí a Rui Cadete já nasceu pensando em planejamento, pensando em um plano de ação para os 2 futuros anos, e aí nós começamos nessa atividade já pensando de forma diferente. Primeira coisa, eu fiz uma análise de mercado, como é que se comportava os nossos profissionais de contabilidade da época, como é que a atividade era vista, o reconhecimento perante a sociedade, e verificamos que a contabilidade era extremamente necessária, extremamente importante para o contexto empresarial, mas os contadores não tinham credibilidade, não eram reconhecidos, né, pela atividade empresarial. Então, a primeira coisa que nós fizemos ao começar nessa atividade foi se preocupar com o quê? Com uma coisa que meu pai tinha me falado lá no dia que eu me sentei no tamborete, primeiro dia de trabalho, que eu tivesse muito zelo e cuidasse do meu nome, naturalmente estou falando da minha marca. Naquele momento que eu estava pensando em empresariar, a primeira coisa que nós fizemos foi ter a preocupação em criar uma empresa, desenvolver uma marca e também como se apresentar no mercado daquele momento. Então, inicialmente, nenhum contador, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, usava gravata, usava blazer. Primeira coisa que nós fizemos no dia seguinte a ter saído da empresa como funcionário e voltasse ao mercado como empreendedor foi se preocupar com a imagem. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi o quê? Eu usar gravata, usar um blazer, o nosso escritório ter uma arquitetura diferenciada, e também nós tivemos a preocupação em fazer com que o nosso atendimento fosse diferente do mercado, sempre uma preocupação muito grande com prazos, porque prazos, lembrem-se que meu pai, no primeiro dia de trabalho, falou que eu não deveria chegar atrasado ao meu trabalho. Então, se não podia chegar atrasado ao meu trabalho, naturalmente isso veio comigo até então, que eu não posso chegar atrasado a um compromisso, que eu não posso entregar atrasado um trabalho, uma obrigação e assim por diante. Então, foi fundamental também para a minha vida empreendedora, empresarial, esse conceito de você entender que o tempo do outro é tão mais importante do que o seu tempo. Então, sempre tive um zelo muito grande pelo tempo do meu cliente, pelo tempo das pessoas, porque isso faz uma grande diferença e é um grande diferencial para o profissional, né, de hoje e o profissional do futuro. Uma outra coisa que eu acho que sempre fez uma grande diferença nessa trajetória é que, lembrem-se que eu trabalhei como 16 anos como funcionário de uma indústria, onde naquela época as pessoas reclamavam muito. Não sei se é diferente de hoje, se as pessoas ainda reclamam, mas naquela época as pessoas se preocupavam muito em reclamar e esqueciam de trabalhar, de se empenhar, de desenvolver o seu trabalho. E eu nunca me preocupei com essa coisa de estar reclamando. Eu sempre tive um olhar positivo sobre as coisas. Quando alguém via dificuldade, eu buscava ver uma oportunidade, né? Quando alguém estava reclamando, eu estava pensando como fazer para que percebam de que eu tenho a capacidade de fazer melhor, de fazer diferente a cada dia. Então, entramos nesse mercado em 1991, nesse mercado, vamos dizer assim, empreendendo no mercado de contabilidade, em uma cidade, Natal, um estado do Nordeste, um estado pequeno, um estado pobre, mas eu tinha como foco, como plano, ser uma das principais empresas, a princípio,
do Rio Grande do Norte, mas tínhamos um olhar que depois queríamos ser uma das principais empresas do Nordeste e, por que não, pensar em ser uma das principais empresas de contabilidade do Brasil. Então, isso fazia parte um pouco do nosso sonho, considerando que nós sabíamos aonde queríamos chegar, mas, antes de tudo, nós tínhamos um plano para isso. E tudo começava a partir do conhecimento, acima de tudo, profissionalismo, planejamento, organização. Uma outra coisa que eu acho que fez uma diferença na nossa empresa é que nós sempre tivemos muito prazer em servir. Ainda hoje, eu não meço distância. Minha esposa fala sempre comigo que se é uma qualidade que ela sabe que eu tenho, é que eu estou sempre disponível, eu não coloco dificuldade em servir alguém. Da mesma forma que eu também não tenho dificuldade em desprender, né? Ter o desprendimento de compartilhar o meu conhecimento. Porque muitas vezes se pensa que quando você compartilha o seu conhecimento, você está perdendo. E, na realidade, conhecimento é uma das poucas coisas que você dá a alguém e você ainda fica com mais. E eu aprendi isso, eu acho que muito cedo. E uma das coisas que fez a diferença da nossa empresa é que sempre eu pensava em passar para os outros, em procurar multiplicar o conhecimento que eu sabia e que eu pensava que sabia. E isso faz parte da nossa filosofia. Então, a nossa filosofia como empresa você deve multiplicar o que você sabe. Então, sempre que nós vamos a algum treinamento, alguém que vai a esse treinamento volta com uma missão: replicar internamente com os demais o conhecimento adquirido. E sabemos que, dessa forma, nós estamos contribuindo para um ambiente onde esse ambiente, o conhecimento vai se aprimorando, o conhecimento vai se multiplicando e a inteligência coletiva, de fato, é que faz a grande diferença em qualquer ambiente de trabalho e, por que não dizer, atividade de trabalho, atividade profissional. Por que é que eu estou falando de atividade profissional? Porque quantas pessoas, muitas vezes, me chamam a atenção pelo fato de eu sair pelo Brasil inteiro, a dar palestras, a falar sobre um pouco da minha história, a falar um pouco do que é que a Rui Cadet tem feito a nível de gestão, contribuindo para o fortalecimento, para o aprimoramento das empresas de contabilidade no Brasil, e as pessoas me indagam dizendo o seguinte: o que é que você ganha com isso? Você, na realidade, está andando no Brasil inteiro e tentando replicar, multiplicar para os seus concorrentes algo que você possivelmente faz bem? E eu devolvo como resposta o seguinte: nós não temos condições de atender a todos, é impossível. É muito limitado o número de empresas que a gente possa atender. Já imaginou se só existisse 1, 5 ou 10 empresas de contabilidade boa no Brasil? Isso seria muito negativo para a nossa atividade, porque o reconhecimento da atividade seria muito negativa, não seria uma boa imagem. Então, quanto mais empresas de contabilidade existam no Brasil, com maior qualidade, maior reconhecimento. Existe a profissão, existe a atividade mais valorizada, melhor a gente pode trabalhar, como também melhor pode ser a nossa remuneração. Então, dividir com vocês um pouco dessa história, dessa trajetória, querendo, de certo modo, replicar, multiplicar, fazer com que aquilo que nós fizemos ao longo dos anos, que porventura deu bons resultados, querer estar replicando, multiplicando, dividindo com vocês. Eu acho que nesse momento nós já podemos fazer um resumo do que é que eu posso, olhando pelo retrovisor, e entender, né, na minha trajetória pessoal e profissional, qual é o mundo que hoje a gente se depara. Eu disse para vocês, quando eu comecei na atividade de contabilidade, e que pode acontecer com outras atividades que há 20, 25 anos,
não tinham reconhecimento, não tinha valorização. Então, ao longo desses anos, nós acompanhamos a valorização da atividade do contador, da empresa de contabilidade, que antes era guarda-livro e hoje passou a ser consultor, assessor. As empresas hoje entendem e valorizam a atuação de um contador. Será se outras atividades, a própria atividade do corretor de imóveis, se a gente analisar hoje, será se não tem um paralelo direto, imediato, com o contador de 20, 25 anos? Né? Eu estava lendo a respeito de uma pesquisa que entre os 5 mais mal vistos profissionais, na atualidade, salvo engano, o corretor está em 3º ou 4º lugar. Se fosse há 20, 25 anos, creio que o contador estaria nesse rol. E hoje não está. Então, o que é que nós podemos tirar como ensinamento disso? Porque a profissão, ela evoluiu, né? Ela modificou, ela passou a ter um novo momento em termos de importância na vida empresarial. Mas isso tem a ver com conhecimento, isso tem a ver com a estrutura da atividade, no sentido de desenvolver e fazer com que os outros percebam a sua real necessidade, a sua real importância. E tudo isso começa por onde? Eu volto ao início da minha fala. Tudo isso começa pelo profissional, porque acima de tudo o profissional tem que se dar, né, dever de zelar pela sua própria. E zelar como? Zelar a partir do conhecimento, a partir da forma como nós nos comportamos, nos apresentamos, em relação à ética. Qual é o profissional que quer desenvolver uma marca e que essa marca seja para o resto da sua vida, se não for através de princípios básicos de integridade, de honestidade e de ética? Eu aprendi isso muito cedo e não abro mão, nunca abri, e não é hoje e nem no futuro que eu vou abrir mão desses conceitos, desses valores. Então, muitas vezes são esquecidos. Por quê? Porque, a princípio, se vê a ganância, o ganho de curto prazo, e muitas vezes se prejudica o ganho de longo prazo, a fidelização de um cliente, a fidelização de um ganho para o resto da sua vida, em prol de um ganho mais rápido, mais fácil, e que naturalmente fere alguns princípios que só denigra a imagem do profissional. Então, isso eu também queria deixar muito claro para vocês que estão me ouvindo, de que você construir uma marca no decorrer de uma carreira, você tem que estar muito atento a não cair em determinadas armadilhas. Mas tudo começa, antes de tudo, pela sua estrutura, né, pessoal, familiar, em relação ao conceito, em relação a valores e o que é que você quer para a sua vida. Não é fácil, porque as tentações são muitas. Mas eu queria dizer para vocês, acima de tudo, eu nunca me arrependi e não me arrependerei por ter sido e ser o profissional sempre preocupado em relação aos valores de ética, de honestidade, de integridade e, acima de tudo, cumprir com aquilo que é minha responsabilidade. Vale a pena. E eu digo para vocês, invistam nisso que dá resultado. Eu vou pegar aqui para dividir com todos uma coisa que eu aprendi, ensinamento do meu pai. Meu pai me dizia o seguinte: meu filho, primeiro você tem que conseguir o que você quer, depois desfrutar o que você tem. Quantos profissionais se perdem na sua trajetória porque eles querem desfrutar antes de conseguir? Perde o foco, desgasta a sua imagem, desperdiça energia, porque simplesmente antes de conseguir já está querendo desfrutar. Então, eu nunca esqueço dessas palavras.
Desfrute quando você tiver conseguido e estiver confortável. Porque a maioria, eu como contador tenho tido a experiência de perceber quantas empresas, quantos profissionais se perdem no caminho porque querem gastar antes de lucrar. E aí está falando um pouco aqui do contador. Quantas empresas são orientadas a fazer um plano de negócio, a primeiro investir, fazer com que a empresa dê lucro, acumular um certo capital e depois você pensar em distribuir lucro pensando no seu desfrute pessoal. Mas isso nem sempre acontece. As pessoas se enganam, pensam que apurado é lucro e começa a gastar o faturamento. E não, muitas vezes, a empresa nem lucro tem. Então isso eu queria, né, deixar essa mensagem para vocês. Uma outra coisa que eu percebi ao longo da minha trajetória é que não depende tanto aonde você estudou, qual foi a escola, qual foi a universidade, porque eu particularmente sempre estudei em colégio público, porque eu não tinha condição, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, e também não estudei nas melhores universidades, nas melhores faculdades do país, mas na minha atividade eu acho que eu consegui uma trajetória a nível nacional que quem fez a diferença, na realidade, são os pequenos detalhes. E os detalhes, é óbvio que o conhecimento é importante, mas mais importante, muitas vezes, do que o conhecimento, são as atitudes. Então, você tem que ter atitudes coerentes, você tem que ter atitudes pensando no outro. Você tem que buscar sempre ouvir, compreender, entender o seu cliente. E muitas vezes, nesse mundo que nós vivemos, não se ouve mais o outro. Alguém lhe pergunta alguma coisa, você já está, a pessoa nem terminou a resposta, você já está respondendo sem entender nem o que a outra pessoa terminou de dizer. Então, nessa minha trajetória, eu aprendi muito cedo. Sempre que o cliente me procura, eu só falo depois que ele termina a fala dele. As pessoas estão com necessidade de ser ouvidas. E muitas vezes as pessoas não compreenderam isso ainda, ou se compreenderam, se esqueceram. É fundamental ouvir. Portanto, ouça o seu cliente. Né? Eu queria ainda dar uma resposta, não que eu tenha resposta, mas uma coisa que eu fiz uma pergunta inicialmente nessa minha fala, é o que é que determinará, né, atingir os seus sonhos. E na realidade eu tenho uma coisa que há muito tempo ficou na minha cabeça, é que os sonhos determinam o que você quer. Simplesmente, você sonha, você sabe o que você quer. Mas o que faz com que você conquiste são as suas ações. E muitas pessoas apenas querem, desejam, sonham, mas não faz nenhum passo, não tem nenhuma atitude, não faz nenhuma ação no sentido para atingir o que quer. Né? E ao longo da minha vida, eu aprendi que tem que andar muito junto é o discurso e a ação. Na nossa empresa, sempre que nós falamos com o corpo gerencial, com a diretoria, a gente está sempre buscando alinhar. Se você diz que faz, faça. Se você diz que vai entregar, entregue. Se está em contrato, cumpra. Nada mais do que isso. E se puder, que eu aprendi isso muito cedo, há muito tempo, entregue mais do que a sua obrigação. Então, em termos, o que eu tinha para falar com vocês é basicamente isso, né? Podemos ainda acrescentar de que é muito importante no profissional atual a flexibilidade, estar atento, estar sempre aberto a mudanças, a procurar compreender, né, o outro, porque nós somos pessoas diferentes e para se interagir no mercado atual é muito importante que a gente interaja
que a gente se relacione de forma adequada e, acima de tudo, a flexibilidade é fundamental, porque nós precisamos ouvir, procurar compreender, entender, né, e interagir nessas diferenças, porque eu acho que aí é onde está a grande complexidade, mas também o grande diferencial, né, de qualquer atividade, qualquer mercado, qualquer empresa, são existir dentro das equipes pessoas diferentes. E, acima de tudo, como profissional, você nunca esqueça de reconhecer alguém que contribuiu, que fez alguma coisa para você ou por você. Porque o reconhecimento, ele faz com que a pessoa passe a ter uma interação, uma ligação muito forte, porque você está dizendo, você está agradecendo, você está externando o quanto aquilo ou a pessoa é importante, né, para você, porque ela fez algo que você reconheceu como sendo um diferencial da sua vida. Então eu, nessa minha vida, nessa minha trajetória, eu olho para trás e, se eu for nominar as pessoas que eu preciso, que eu lembro em agradecer, que eu sou extremamente grato, são muitas. São muitas, porque são pessoas que me deram oportunidades e que eu jamais esquecerei. Por isso que na nossa empresa e na minha vida empresarial, profissional, eu estou sempre atento a poder colaborar com o crescimento, dando oportunidade a pessoas mais jovens, porque é simplesmente dar de volta à sociedade algo que eu tive a partir dos meus 12, 13 anos de idade. Então, o reconhecimento é fundamental. Eu falei em reconhecimento para com os outros e eu queria finalizar dizendo que é muito importante termos o reconhecimento com a vida. Com o que a vida nos trouxe, com o que a vida nos deu, né? Então, a gente tem que olhar para trás e agradecer por tudo isso, mas não só agradecer por agradecer. Acima de tudo, tendo o reconhecimento, mas tendo a atitude de ter o compromisso em fazer com os outros aquilo que fizeram com você. Exclusivamente as coisas positivas e as coisas boas que aconteceram na sua vida. Muito obrigado.